Quer anunciar sua empresa, seus produtos ou serviços em carro de sonorização? Ligue para 2743-6638 ou 9831-2994. Carros para sonorização. A garantia de bons negócios. 2743-6638 ou 9831-2994. E o programa de hoje muito recheado de imagens dessas ondas de manifestações que estão acontecendo no Brasil afora e até no exterior. E também trazendo para Teresópolis, né, uma comparação do que tem acontecido aqui também nessa cidade. Essa semana foi uma semana que houveram aí também 2 manifestações. Já na semana retrasada houve algumas manifestações em Teresópolis, proporção muito pequena ainda, mas fazendo também esse comparativo. Vou pedir ao nosso editor que coloque aí, já para começar com as imagens da presidente Dilma sendo vaiada no estádio por 77 mil torcedores que foram ver a abertura da Copa das Confederações. É um grande prazer, em nome de FIFA, de dar a bem-vinda e a gratidão às autoridades brasileiras, lideradas por Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff. Vaias a presidente Dilma Rousseff, que vive um momento de queda de popularidade. Amigos de futebol brasileiro, aonde está o respeito e o fair play, por favor? E a bronca do presidente da FIFA pedindo respeito e fair play. Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. Falaram a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Vocês viram, gente? O presidente da FIFA, Joseph Blatter, ainda tentou intervir, pedir que o povo parasse ali com as manifestações de vaias, enfim. Eu acredito até que a presidente da República estava preparada para fazer ali um discurso de inauguração e, na verdade, ela teve que se calar diante aí da insatisfação. Mas o fato interessante é que essas vaias não foram para a figura da presidente Dilma propriamente dito, não. A população está começando a acordar. As vaias, na verdade, foram a insatisfação que o brasileiro tem nesse momento com a classe política do Brasil. Essas vaias não foram exclusivas para a presidente, elas refletem os que os brasileiros sentem hoje pelos políticos de uma forma geral. E esse reflexo dessa insatisfação é o que a gente começou a ver nas ruas do Brasil, foi nas grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, em Brasília, e nós temos imagens aí das manifestações que começaram a acontecer, e o Brasil está atualmente passando por um colapso generalizado, né? A gente pode ver que a infraestrutura hoje do país é muito problemática, existem problemas com portos, aeroportos, transporte público, saúde, educação. O Brasil não é um país pobre. A gente sabe que o que empobrece o Brasil são as alíquotas, os juros, os impostos são extremamente elevados. O brasileiro não vê nenhuma razão para ter uma estrutura tão ruim como essa, pagando os impostos que se pagam hoje ao governo. Esses protestos não são isolados, né? Não são sindicatos, não são movimentos, não são motins, como algumas pessoas da imprensa aí ainda temem dizer, não é uma rebelião de adolescentes, é uma revolta, a revolta da sociedade, que quer colocar fim nessas questões que estão afligindo o brasileiro. O jovem brasileiro, ele de uma forma geral, ele está acordando, ele está despertando. A gente começa a ver e tem visto nesses últimos dias, aí imagens do Brasil inteiro, as manifestações, né? A gente começa a ver que tudo que foi gasto, por exemplo, com essa Copa do Mundo, com esses estádios, hoje nós temos estádios de primeiro mundo, assentos e cadeiras
super aconchegantes, confortáveis, acolchoadas, mas quando você chega no hospital, por exemplo, não existe uma maca para transportar um paciente. Pessoas têm que se deitar no chão nos hospitais públicos. Você vê estádios belíssimos, super reformados, que foram aí superfaturados, inclusive, que gastaram aí 3, 4 vezes mais do que deveriam ter sido gastos, milhões, bilhões de reais sendo gastos, investidos aí em estádios, e você vê uma escola pública, por exemplo, no Brasil hoje, de péssima qualidade, onde não há carteira escolar, cadeira, não tem quadro, o professor não tem material, o profissional da educação muito mal remunerado, desvalorizado. Então o Brasil está começando a acordar para isso. E essa Copa do Mundo, na verdade, essas reformas que foram feitas nesses estádios e que culminaram aí, que eu acredito que é o que foi o estopim para essas manifestações, é que estão aflorando no brasileiro essa necessidade de se manifestar. As pessoas às vezes comentam que foi por causa das passagens, do aumento das passagens. Eu não acho que seja verdade, eu acho que o aumento da passagem foi inoportuno, sim, foi um dos motivos que deflagraram toda essa insatisfação, mas isso foi apenas o estupim para gerar toda essa onda de protesto e insatisfação, que conseguiu atingir até mesmo alguns brasileiros que residem no exterior. Essas manifestações chegaram a acontecer na Alemanha, na França, na Suíça, e que foram aderindo a essa onda de protestos hoje que a gente vê em várias cidades do país. Eu fiz questão de mostrar isso para puxar para Teresópolis. A gente vai trazer para Teresópolis um comparativo do que está acontecendo também na nossa cidade, que por enquanto está tudo tranquilo, algumas manifestações pontuais que vocês vão ver já já, mas que refletem também essa onda do brasileiro hoje estar reivindicando os seus direitos. O programa de hoje mostrou imagens aí da presidente Dilma sendo vaiada na abertura da Copa das Confederações. Mostramos também imagens de manifestações que aconteceram no Brasil inteiro, nas grandes capitais e até no exterior do Brasil. Mostramos aí imagens das manifestações que aconteceram em Teresópolis, a turma dos PSFs, agentes comunitários de saúde, os estudantes do curso de turismo da UERJ também foram às ruas se manifestar, enfim. E a gente tem que entender uma coisa. É claro que essas manifestações, elas não aconteceram de uma hora para outra. As coisas que vêm se sucedendo no Brasil, as denúncias de corrupção, os desvios, mensalão, tudo que vem acontecendo de errado ao longo desses anos todos é que estão motivando a população, os brasileiros, a irem para as ruas. Não é admissível que a gente seja o país que tem estádios de primeiro mundo, mas que tenha saúde e educação de péssima qualidade, de terceiro mundo. Não é admissível que o mesmo governo que se vangloria de ter investido aí bilhões de reais para reformar e construir estádios, não seja capaz de poder equipar postos de saúde, equipar as escolas, remunerar bem aos médicos e professores. Isso tudo, essa comparação que o brasileiro começou a fazer nesse momento que antecede aí os grandes eventos, a Copa do Mundo que vem por aí, é que levou tamanha insatisfação. Esse comparativo que o brasileiro tem feito é que tem aflorado esse sentimento de ir às ruas reclamar. O mesmo torcedor que vai ao estádio e se senta confortavelmente numa cadeira acolchoada, muito bem feita, de excelente qualidade, padrão FIFA, é o mesmo torcedor que se torna paciente e tem que encarar a fila do SUS, onde não há médico, onde não há maca, onde não há atendimento digno. É o mesmo torcedor que senta na cadeira na sala de aula e não tem professor, e quando tem, mal remunerado. Então que fique de alerta, porque essas manifestações ainda vão tomar um vulto, uma proporção muito grande. Eu me recordo que foi assim nas diretas já, que havia um caso determinado ali, foi assim no impeachment do Collor, que também existia um caso determinado, e agora o sentimento do brasileiro é um sentimento de impunidade, é um sentimento de corrupção, é um sentimento de desvios, é um sentimento de superfaturamento em todas as obras públicas
que a gente tem visto por aí. Então a gente espera que sirva de alerta para os governos, tanto as prefeituras, tanto os governos do estado e quanto o governo federal, que sirva de alerta porque a população está indo para as ruas e isso ainda vai tomar grandes proporções. Esse assunto a gente ainda vai escutar ao longo de algumas semanas o povo se manifestando em relação a tudo que acontece de errado no nosso país. Eu queria agradecer a sua audiência, a sua paciência de estar conosco esse tempo todo, a você internauta que curte o programa aí online, curte aí no nosso blog, curte aí no Facebook, e gostaria de pedir a você que continue conosco com o programa Cidade e Ação e a nossa programação que segue aqui na TV Cidade.